Olá, eu sou a Angel. Sejam bem-vindos a esse canal de cortes, casos criminais, relatos inéditos, mitos, lendas, curiosidades e histórias de um povo. Também falaremos aqui de vida extraterrestres, coisas inexplicáveis, entre muitos outros assuntos. Lembrando sempre que este é um canal eclético. Cada dia será narrado por mim aqui um assunto diferente. E eu aceito sugestões de vocês para estar narrando aqui na nossa revista eletrônica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilhe com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E se assim que terminar o vídeo, você decidir que ainda quer receber notificações e participar desse canal, toque o sininho das notificações na opção Todas e assim, toda vez que tiver conteúdo novo no canal dessa que vos fala, você será notificado. E hoje é domingo, dia de Domingo com o Drácula, leitura do livro Drácula de Bram Stoker, editora Pé da Letra. Hoje vamos para o capítulo 12, Diário do Dr. Siraj. 18 de setembro. Dirigi até Willingham imediatamente e cheguei cedo, pedindo que a carruagem permanecesse no portão. Subi pelo caminho sozinho. Bati gentilmente e toquei o sino, o mais baixo possível, pois temia perturbar Lucy ou sua mãe. E esperei atrair só um criado à porta. Após um tempo, não obtendo respostas, bati, toquei o sino novamente, ainda sem respostas. Praguejei quanto à preguiça dos criados, dormindo aquela hora, pois já eram 10 horas, e então toquei o sino e bati na porta novamente, desta vez com mais impaciência, mas ainda sem resposta. Até aquele momento, eu culpara somente os criados. Mas então, um terrível medo se abateu sobre mim. Seria aquela desolação mais um elo na corrente de maldições que parecia se apertar ao nosso redor? Viera eu para uma casa de morte tarde demais? Sabia que minutos, até mesmo segundos de atraso, poderiam significar horas de perigo para Lucy. Se tivera novamente mais um daqueles tenebrosos relapsos, então contornei a casa para ver se conseguia encontrar outra entrada. Não pude encontrar nenhum meio de entrar. Todas as janelas estavam trancadas e com travas. Então, voltei perplexo para o pórtico da frente. Enquanto fazia, ouvi batidas rápidas das patas de um cavalo, sendo conduzido com pressa. Pararam em frente ao portão. Alguns segundos depois, encontrei-me com Van Helsing correndo pelo caminho acima e, ao me ver, exclamou: "Então você acabou de chegar. Como ela está? Chegamos tarde demais? Não recebeu meu telegrama?" Respondi com o máximo de rapidez e coerência que pude, que só recebera seu telegrama naquela manhã cedo
e que não desperdiçara um momento antes de ir até lá. E o que não conseguira fazer com que ninguém da casa me ouvisse. Ele parou, levantou o chapéu e disse solenemente: então temo que tenhamos vindo tarde demais, que seja o que Deus quiser. Com a sua energia recuperativa de costume, prosseguiu: venha, não há entrada, precisamos criar uma. Tempo agora é tudo para nós. Fomos para a parte de trás da casa, onde havia uma janela que dava para a cozinha. O professor tirou da maleta uma pequena serra cirúrgica e passou-a para mim. Apontou para as barras de ferro que guardavam a janela. As ataquei imediatamente e logo cortada 3 delas. Então, com uma faca longa e fina, empurro os trincos da janela e a abrimos. Ajudei o professor a entrar e o segui. Não havia ninguém na cozinha ou no quarto dos criados que ficavam perto. Tentamos abrir todos os quartos enquanto andávamos e na sala de jantar, iluminada fracamente pelos raios do sol que passava pelas persianas, encontramos 4 criadas caídas no chão. Não pensamos que estavam mortas, pois a sua respiração ruidosa e o cheiro acre de láudamo na sala não deixavam dúvidas sobre a sua condição. Van Helsing e eu nos entreolhamos e, enquanto nos afastamos, ele disse: podemos cuidar delas depois. Então, subimos para o quarto de Lucy. Por alguns instantes, pausamos, assim na porta, para escutar, mas não havia nenhum som que pudéssemos ouvir. Com os rostos pálidos e as mãos tremendo, abrimos a porta gentilmente e entramos no quarto. Como posso descrever o que vimos? Na cama jaziam 2 mulheres, Lucy e sua mãe. Esta última estava mais para o meio, coberta com um lençol branco, cuja ponta havia sido empurrada pela corrente de vento que entrara pela janela quebrada, descortinando o rosto distorcido e branco, fixo em uma expressão de terror. Ao seu lado estava Lucy, com o rosto branco e ainda mais contorcido. As flores que estavam em seu pescoço encontravam-se sobre o peito de sua mãe, e a sua garganta estava descoberta, mostrando as 2 pequenas feridas, nas quais já tínhamos reparado antes, mas com uma aparência terrivelmente branca e mutilada. Sem dizer uma palavra, o professor debruçou-se sobre a cama, sua cabeça quase encostando no peito da pobre Lucy. Então, virou a cabeça rapidamente, como quem escuta, e pondo-se de pé, com um pulo gritou para mim: ainda não é tarde demais. Rápido, rápido, traga o conhaque. Desci voando as escadas e voltei com a bebida, tomando cuidado de cheirá-la e prová-la, para o caso de também ter sido drogada, como a garrafa de xerez que encontrei sobre a mesa. As criadas ainda estavam respirando, mas com mais inquietude,
e imaginei que o efeito do narcótico estivesse passando. Não gastei tempo me certificando, e sim voltei para Van Helsing. Ele esfregou o conhaque, como já fizera antes, sobre os lábios e gengivas de Lucy, assim como em seus pulsos e nas palmas de suas mãos, e disse para mim: consigo fazer isso. Contudo, o que pode ser feito nesse momento? Vá acordar aquelas criadas, bata em seus rostos com uma toalha molhada e bata com força. Faça com que elas aprontem a lareira e preparem um banho quente. Esta pobre alma está quase tão gelada quanto aquela a seu lado. Precisará se aquecer antes que possamos fazer algo além. Fui imediatamente e não encontrei dificuldades para acordar 3 das mulheres. A quarta era apenas uma jovenzinha e a droga evidentemente a afetara mais que as outras, de modo que a coloquei sobre o sofá e a deixei dormir. As outras estavam atordoadas de início, mas conforme foram se lembrando do que acontecera, choraram e soluçaram histericamente. Entretanto, fui firme com elas e não deixei que falassem. Lhes disse que era ruim o suficiente a perda de uma vida e que, se demorassem, sacrificariam a senhorita Lucy. Então, chorando e soluçando, puseram-se a caminho nos trajes em que se encontravam e prepararam o fogo e água quente. Felizmente, as lareiras da cozinha e da caldeira ainda estavam acesas e não havia falta de água quente. Preparamos a banheira, carregamos Lucy do jeito em que estava e colocamos nela. Enquanto estávamos ocupados massageando seus membros, houve-se uma batida na porta da frente. Uma das criadas correu, colocou algumas roupas por cima e abriu a porta. Ao voltar, nos contou em um sussurro que era um cavalheiro que viera com uma mensagem do Sr. Holmwood. Ordenei-lhe que apenas dissesse a ele que teria que esperar, pois não podíamos receber ninguém naquele momento. Ela então se retirou com as respostas e nós nos concentramos no que fazíamos. Esqueci-me completamente dele. Jamais vira em todos aqueles anos o professor trabalhar com tanto empenho. Eu sabia, assim como ele, que era uma luta árdua contra a morte, e durante uma pausa disse isso a ele. E ele respondeu-me de uma maneira que não compreendi, mas com a expressão mais severa que seu corpo poderia expressar. E se fosse só isso, eu pararia o que estamos fazendo agora mesmo e deixaria que ela partisse em paz, pois não vejo qualquer luz em seu horizonte. Continuou os seus esforços até o que era possível, com um vigor renovado e mais frenético. Subsequentemente, nós dois percebemos que o calor estava a começar a surtir algum efeito. As batidas do coração de Lucy estavam ligeiramente mais audíveis ao estetoscópio e seus pulmões tinham movimentos perceptíveis.
Van Helsing estava quase sorrindo, e conforme tirávamos-a da banheira e a embrulhava em um lençol aquecido para secá-la, ele me disse: "A primeira vitória é nossa. Cheque para o rei." Levamos Lucy para o outro quarto, que àquela altura havia sido preparado, e a deitamos sobre a cama, forçando algumas gotas de conhaque na garganta abaixo. Reparei que Van Helsing amarrara um lenço de seda macia ao redor de sua garganta. Ela continuava inconsciente e estava tão mal, se não pior do que já havíamos visto. Van Helsing chamou uma das mulheres e pediu que ficasse com ela, sem tirar os olhos dela, até que voltássemos. Ele então gesticulou para que eu o acompanhasse para fora do quarto. "Precisamos discutir o que será feito", disse ele enquanto descíamos as escadas. No saguão, ele abriu a porta da sala de estar. Entramos e ele fechou-a cuidadosamente às nossas costas. As janelas tinham sido abertas, mas as persianas já estavam abaixadas. Com aquela obediência à etiqueta do luto que a mulher britânica das classes mais baixas observa rigidamente, a sala estava, portanto, um tanto escura. Entretanto, havia luz o suficiente para os nossos propósitos. A severidade de Van Helsing foi um pouco atenuada por uma expressão de perplexibilidade. Evidentemente que estava quebrando a cabeça em relação a algo, de modo que aguardei um instante, até que ele disse: "O que faremos agora? A quem recorreremos? Precisamos fazer outra transfusão de sangue. E logo, ou a vida daquela pobre jovem não durará nem mais uma hora. Você já está exausto, e eu também. Reluto em confiar naquelas mulheres, ainda que tivessem coragem para se submeter. Onde acharemos alguém que abra as suas veias por ela? Horas, por que não poderia ser eu? A voz veio do sofá, do outro lado da sala, e o seu tom trouxe alívio e alegria ao meu coração, pois era de Quincy Morris. Van Helsing teve um sobressalto, irritado ao ouvir a primeira palavra, mas seu rosto amoleceu e uma expressão de felicidade apareceu em seu olhar ao me ouvir exclamar: "Quincy Morris!" enquanto corria ao seu encontro com os braços estendidos. "O que o traz aqui?" perguntei enquanto nos cumprimentávamos. "Acho que Art é o motivo." E entregou-me um telegrama. "Não tenho notícias de Seward há 3 dias e estou terrivelmente ansioso. Não posso partir. Meu pai continua na mesma condição. Me informe sobre a condição de Lucy. Não demore, Homerwood." "Acho que cheguei bem na hora. Você sabe que só precisa me dizer o que fazer." Van Helsing aproximou-se e pegou a sua mão,
olhando-o nos olhos, enquanto dizia: o sangue de um homem valente é a melhor coisa deste mundo quando uma mulher está em perigo. O Senhor é um homem, sem dúvidas. Bom, o diabo pode trabalhar contra nós o quanto quiser, mas Deus nos manda homens quando precisamos deles. Mais uma vez, fizemos a horrível operação. Não tenho coragem de escrever detalhes. Lucy tivera um choque horrível. Estava aparentando mais do que antes, pois apesar de muito sangue ter sido transferido para as suas veias, seu corpo não respondeu ao tratamento. Não respondeu tão bem quanto nas outras ocasiões. Sua luta de volta à vida era assustadora de ver e ouvir. Contudo, a ação do coração e dos pulmões melhoraram. E Van Helsing deu-lhe uma injeção subcutânea de morfina, como antes, que surtiu bons efeitos. Seu desmaio se transformou em um sono profundo. O professor observou enquanto desci com Quincy Morris e mandei uma das criadas pegar um dos cocheiros que aguardavam. Deixei Quincy deitado, após tomar uma taça de vinho, e disse para a cozinheira preparar um belo café da manhã. Então um pensamento me ocorreu. Voltei para o quarto onde Lucy agora estava e, ao entrar, silenciosamente encontrei Van Helsing com algumas folhas de papel nas mãos. Evidentemente, acabara de lê-las e ponderava sobre elas, sentado com as mãos na testa. Havia uma expressão de satisfação resoluta em sua face, como de alguém que teve uma dúvida resolvida. Passou-me o papel, dizendo apenas: caiu do peito de Lucy. Quando a carregamos para a banheira, ao terminar de ler, fiquei parado, encarando o professor. E após uma pausa perguntei: em nome de Deus, o que significa tudo isso? Ela estava ou está louca? Ou que tipo de perigo horroroso é este? Fiquei tão perplexo que não sabia mais o que dizer. Van Helsing então estendeu a mão e pegou o papel, dizendo: não se preocupe com isso agora. Esqueça por ora. Saberá e compreenderá tudo no devido momento, mas será mais tarde. Agora, o que veio me dizer? Isso me fez voltar ao presente e me recompus. Vim falar sobre o atestado de óbito. Se não agirmos de forma adequada e sábia, poderá haver um inquérito e aquele papel terá de ser apresentado. Espero que não haja necessidade de inquérito, pois se houver, certamente matará a pobre Lucy, ainda que nada tenha conseguido fazê-lo até agora. Eu sei, o senhor sabe, e o outro médico que cuidou dela sabe que a senhora Westenra tinha uma doença cardíaca e podemos atestar que faleceu disso. Vamos preencher o certificado imediatamente e eu mesmo o levarei para o cartório e depois para a funerária.
Bom, meu amigo John, bem pensado. Realmente, a senhorita Lucy, ainda que seja infeliz nos males que lhe acontecem, pelo menos é feliz com os amigos que a amam. 1, 2, 3, todos abrem suas veias por ela, além de um velho. Ah, sim, eu sei, amigo John, não sou cego. Eu o amo ainda mais por causa disso. Agora vá. No saguão, encontrei Quincy Morris com um telegrama para Arthur, dizendo que a senhora Wenstein falecera, que Lucy também estivera doente, mas que agora estava melhorando e que Van Helsing e eu estávamos com ela. Contei a ele onde estava indo e ele me apressou. Porém, ao sair, me disse: quando voltar, Jack, posso dar uma palavrinha com você em particular? Assenti com a cabeça e saí. Não tive dificuldades com o registro e combinei com o agente funerário para que fosse aquela noite tirar as medidas do caixão e tratar dos negócios. Ao voltar, Quincy estava me esperando. Disse a ele que o veria assim que soubesse de Lucy. Subi até o quarto dela. Continuava dormindo e o professor aparentemente não saíra da cadeira a seu lado. Entendi, ao vê-lo, levantar o indicador aos lábios, que ele esperava que ela acordasse em breve e não queria se antecipar à natureza. Então desci até onde Quincy estava e o conduzi até a saleta de café da manhã, onde as persianas não estavam fechadas e que tinham uma aparência ligeiramente mais alegre ou um pouco menos tristes do que os outros cômodos. Quando ficamos sozinhos, ele me disse: Jack Sirrod, não quero me intrometer onde não tenho o menor direito de estar. Mas esse não é um caso comum. Você sabe que eu amava a garota e queria me casar com ela. Mas apesar de tudo isso estar no passado, não consigo deixar de ficar ansioso em relação a ela. O que ela tem de errado? O holandês. E que camarada de primeira ele é. Consigo perceber isso, disse, quando vocês entraram na sala que precisavam fazer outra transfusão e que ele e você estavam exaustos. Agora sei bem que vocês, médicos, falam sob sigilo e que ninguém deve esperar saber sobre o que discutem em particular. Mas este não é um assunto comum e o que quer que seja, eu fiz a minha parte, não é verdade? É verdade, disse e ele continuou. Imagino que você e Van Helsing já tenham feito o que fiz hoje, não é? Sim. E eu imagino que o Art também participou. Quando o vi há 4 dias na casa dele, ele estava estranho. Nunca vi nada tão abatido em tão pouco tempo, desde que estive nos Pampas e tive uma égua, da qual gostava muito, e vi ela morrer em uma noite. Um daqueles morcegos grandes que chamam de vampiros a atacou durante a noite e com uma ferida e a veia deixada aberta.
não tinha sangue o suficiente dentro dela para que ela ficasse em pé. E eu tive que colocar uma bala nela, ali mesmo. Jack, se puder me contar sem trair a confiança de alguém. Arthur foi o primeiro, não? Enquanto falava, o pobre camarada parecia estar tremendamente ansioso. Estava sendo torturado pelo suspense ao redor da mulher que amava e a sua total ignorância do terrível mistério que parecia cercá-la e intensificar a sua dor. Seu próprio coração sangrava e precisou de toda a sua masculinidade. E ele tinha uma bela quantidade para impedir de entrar em colapso. Fiz uma pausa antes de responder, pois imaginei que não podia contar nada que o professor quisesse manter em segredo. Mas ele já sabia de tanta coisa e adivinhara tantas outras que não podia haver motivos para não respondê-lo, de modo que dei a mesma réplica. Foi. E há quanto tempo isso vem acontecendo? Cerca de 10 dias. 10 dias. Então, imagino, Jack Searle, que aquela pobre e bela criatura que todos amamos recebeu em suas veias dentro desse período o sangue de 4 homens fortes. Puxa vida, não caberia nem em seu corpo inteiro. Então, aproximando-se de mim, falou com ardor, em um sussurro alto: o que o tirou dela? Sacudi a cabeça. Isso, disse, é o cerne da questão. Van Helsing está ficando louco com isso, e eu não sei mais o que fazer. Não consigo nem adivinhar. Houve uma série de pequenas circunstâncias que atrapalharam todos os planos de Lucy, que fosse adequadamente vigiada. Mas não ocorrerão novamente. Aqui ficaremos até que tudo fique bem ou mal. Quincy estendeu a mão. Conte comigo, disse. Você e o irlandês me dirão o que fazer e eu farei. Quando Lucy acordou no final daquela tarde, a primeira coisa que fez foi tatear o peito e, para minha surpresa, tirou o papel que Van Helsing me dera para ler. O cuidadoso professor o recolocara de onde saíra, para que ela não se alarmasse ao acordar. Seus olhos, então, pousaram sobre Van Helsing e também sobre mim, e adquiriram uma expressão de felicidade. Então, ela olhou ao redor do quarto e, vendo onde estava, estremeceu e deu um grito alto e colocou as mãozinhas magras no rosto. Nós dois compreendemos o que isso significava, que tomara plena consciência da morte de sua mãe. Assim, tentamos o possível para consolá-la. Sem dúvida, nossa empatia a acalmou um pouco, mas ela continuou bastante abatida, em pensamento e humor, e chorou em silêncio e fracamente por um longo tempo. Dissemos a ela que um de nós ou ambos permaneceríamos com ela o tempo todo
e isso pareceu reconfortá-la. Ao cair da noite, ela cochilou. Naquele momento, algo muito estranho ocorreu. Ainda dormindo, ela tirou o papel do decote e rasgou em dois. Van Helsing foi em sua direção e tirou dela as metades. Contudo, ela continuou com os movimentos de rasgar, como se o material ainda estivesse em suas mãos. Finalmente, levantou as mãos e as abriu, como se espalhasse os pedaços. Van Helsing pareceu surpreso e as suas sobrancelhas se juntaram pensativamente, mas não disse nada. 19 de setembro. Lucy dormiu irrequieta a noite inteira, sempre com medo de pegar no sono e um pouco mais fraca ao acordar. O professor e eu nos revezamos para ficar de guarda e não a deixamos sozinha por um minuto sequer. Quincy Maurice não disse nada sobre a sua intenção, mas sei que passou a noite toda patrulhando a casa e os arredores. Ao nascer do dia, os raios de sol mostraram a devastação nas forças da pobre Lucy. Mal conseguia virar a cabeça e o pouco de comida que conseguia ingerir não lhe parecia fazer qualquer bem. Às vezes dormia e Van Helsing e eu notamos a diferença nela entre dormir e acordar. Enquanto dormia, parecia mais forte, ainda que mais abatida, e sua respiração ficava mais suave. Sua boca aberta mostrava as gengivas pálidas, retraídas, o que fazia com que seus dentes parecessem mais longos e afiados do que o normal. Acordada, a suavidade do seu olhar evidentemente mudara sua expressão, pois parecia ela mesma, ainda que moribunda. À tarde perguntou de Arthur, de modo que lhe enviamos um telegrama. Quincy foi encontrá-lo na estação. Ao chegar, eram quase 6 horas da tarde e o sol se punha, grande e quente, com a sua luz vermelha entrando em feixes pela janela, dando mais cor às bochechas pálidas de Lucy. Ao vê-la, Arthur ficou simplesmente engasgado de emoção e nenhum de nós conseguia falar. Nas horas que haviam se passado antes disso, os surtos de sono ou condição comatosa que se fazia passar por isso haviam ficado mais frequentes. Então, as pausas durante as quais era possível conversar ficaram mais curtas. A presença de Arthur, contudo, parecia agir de estimulante. Ela se esforçou um pouco e falou com ele mais animadamente do que fizera desde que chegamos. Ele também se recompôs e falou com o máximo de energia que pôde, de modo que todos fizeram o seu melhor. Agora é quase 1 hora da manhã e ele e Van Helsing estão sentados com ela. Assumirei o posto deles dentro de 15 minutos. Estou registrando isso no fonógrafo de Lucy. Até às 6 da manhã, eles deverão tentar descansar.
Temo que amanhã encerrará nossa vigília, pois o choque foi grande demais. A pobre criança não conseguirá se recuperar. Que Deus nos ajude a todos nós. Carta de Mina Hacker para Lucy Winsteira, intocada por ela. 17 de setembro. Minha caríssima Lucy, parece um século que não tenho notícias suas, ou na verdade, que lhe escrevo. Sei que me perdoará por todas as minhas falhas, quando houver lido todas as minhas novidades. Bem, consegui o meu marido de volta, direitinho. Ao chegarmos em Essex, uma carruagem nos esperava e dentro dela, apesar de estar sofrendo um ataque de gota, estava o Sr. Hankins. Ele nos levou até sua casa, onde havia aposentos para nós, muito bonitos e confortáveis, e jantamos juntos. Depois do jantar, o Sr. Hankins disse: meus caros, quero brindar a sua saúde e prosperidade, e que todas as bênçãos sejam derramadas sobre vocês. Os conheço desde criança e os vi, com amor e orgulho, crescer. Agora quero que construam o seu lar aqui comigo. Não me sobraram filhos, nem bichos. Todos se foram. Deixei tudo para vocês em meu testamento. Chorei, minha querida Lucy, enquanto Jonathan e o velho apertavam as mãos. Passamos uma noite muito feliz. Assim, aqui estamos, instalados nesta bela casa antiga, e consigo ver do meu quarto e da sala de estar os grandes olmos do recinto da catedral, com os seus enormes galhos pretos contrastando com as pedras amareladas da catedral, e posso ouvir as gralhas acima, grasnando sem parar, papeando e fofocando o dia inteiro, como fazem mesmo as gralhas. E os humanos também. Estou ocupada, não preciso nem dizer, arrumando as coisas e cuidando da casa. Jonathan e o Sr. Hankins ficam atarefados o dia inteiro, pois agora que Jonathan é sócio do escritório, o Sr. Hankins quer contar-lhe tudo sobre os clientes. Como vai a sua querida mãe? Gostaria de poder ir até a cidade por alguns dias para vê-la, querida, mas não ouso sair ainda, com tantas responsabilidades, e Jonathan ainda precisa de cuidados. Está começando a engordar um pouquinho, mas ficou terrivelmente enfraquecido com a sua longa doença. Até mesmo agora, ele acorda com um sobressalto tremendo, até que eu consiga fazer com que ele volte à sua lucidez de costume. Contudo, graças a Deus, estas ocasiões estão cada vez menos frequentes e passarão totalmente com o tempo. Espero agora que já contei minhas novidades, que deixe-me perguntar sobre as suas. Quando se casará e onde? E quem a conduzirá à cerimônia? E o que vestirá? E será um casamento público ou privado?
Conte-me tudo sobre isso, querida. Conte-me tudo, sobre tudo, pois não há nada que diga a respeito a você que não me seja valioso. Jonathan me pediu para mandar os seus respeitosos cumprimentos, mas não acho que isso seja bom o suficiente, vindo do sócio minoritário do importante escritório Hanks & Hacker. Assim como você me ama e ele me ama, e eu amo vocês. Todos os tempos e conjurações verbais, mando apenas o amor dele ao invés disso. Adeus, minha querida Lucy, e que todas as bênçãos recaiam sobre você. De sua Mina Hacker. Relatório do Dr. Patrick Hansey, M.RCSLKQCPI, 20 de setembro. Meu caro senhor, de acordo com a sua solicitação, anexo ao relatório sobre as condições de tudo deixado sobre os seus cuidados. Em relação ao paciente Renfield, tenho mais coisas para dizer. Ele teve outro surto que poderia ter acabado de forma terrível, mas que felizmente não resultou em nenhuma infelicidade. Esta tarde, uma carroça de carga com 2 homens visitou a casa vazia, cujo terreno é vizinho nosso. A casa para a qual, como devo lembrar, o paciente fugiu 2 vezes. Os homens pararam em nosso portão para perguntar o caminho, pois são forasteiros. Eu mesmo estava olhando pela janela do escritório, fumando, depois do jantar, e vi um deles vir até a casa. Conforme passava pela janela do quarto de Renfield, o paciente começou a gritar com ele de lá de dentro, chamando-o de todos os palavrões que conseguiu recordar. O homem, que parecia ser um camarada decente, contentou-se em dizer: "Cale-se, seu boca suja", ao que o nosso homem respondeu, acusando-o de tê-lo roubado e de querer matá-lo, e disse que o impediria, ainda que fosse condenado à forca por isso. Abri a janela e fiz sinal para que o homem não prestasse atenção. Então ele contentou-se, após examinar o lugar e perceber onde se encontrava, dizendo: "Que Deus te abençoe, Senhor. Não me importo com o que me dizem em uma porcaria de hospício. Tenho pena do Senhor e do outro cavaleiro por terem que morar nesta casa com uma fera selvagem como aquela." Então perguntou o caminho com bastante educação e lhe disse onde ficava o portão da casa vazia. Ele partiu, seguido por ameaças, xingamentos e insultos vindo do nosso homem. Desci para ver se conseguia descobrir a causa da sua raiva, já que costuma ser tão bem comportado, exceto em seus ataques de violência. Nada deste tipo já ocorreu.
Encontrei-o, para minha surpresa, bastante composto e com modos simpáticos. Tentei fazer com que falasse sobre o incidente, mas ele me perguntou em voz amena o que eu queria dizer e me levou a acreditar que estava completamente alheio ao que ocorrera. Contudo, sinto dizer que era apenas outra amostra de sua esperteza, pois dentro de meia hora tive notícias dele novamente. Desta vez ele arrombava a janela de seu quarto e corria pela avenida. Pedi que os enfermeiros me seguissem e corri atrás dele, pois temia que pretendesse fazer alguma travessura. Meu medo se justificou quando vi a mesma carroça de carga que passara antes descendo a rua, carregando algumas caixas de madeiras grandes. Os homens estavam enxugando o suor das testas e tinham as faces ruborizadas de quem acabou de fazer grande esforço físico. Antes que eu pudesse chegar até ele, o paciente correu na direção deles e, puxando um deles para fora da carroça, começou a bater sua cabeça no chão. Se eu não tivesse o agarrado naquele momento, acredito que ele teria matado o homem ali mesmo. O outro saltou da carroça e bateu na cabeça de Renfield com o cabo do seu chicote. Foi um golpe terrível, mas ele não pareceu se importar. Porém, também agarrou o outro homem e brigou contra nós três, puxando-nos de um lado para o outro como se fôssemos gatinhos. O Senhor sabe que não sou nenhum peso-pena, e os outros dois eram homens corpulentos. De início, ele lutou em silêncio, mas conforme começamos a dominá-lo e os enfermeiros colocavam-no em uma camisa de força, ele começou a gritar: "Eu os frustrarei, não me roubarão, não me matarão aos poucos, lutarei por meu mestre e senhor", e todo tipo de semelhante desvario incoerente. Foi com uma dificuldade considerável que o levaram de volta para casa e o colocaram na cela acolchoada. Um dos enfermeiros, Hardy, teve o dedo quebrado. Contudo, já o consertei e ele se recupera bem. De início, os dois carregadores ameaçaram de entrar com ações de indenização por danos e prometeram fazer com que as penas da lei caíssem sobre nós. Suas ameaças, contudo, estavam misturadas com um ligeiro pedido de desculpas pela derrota dos dois por um louco debilitado. Disseram que se não fosse pelo fato de terem gastado as suas forças carregando e levantando as pesadas caixas até a carroça, teriam conseguido dominá-lo rapidamente. Outro motivo que deram para sua derrota foi
extraordinário, ou melhor dizendo, o extraordinário estado de embriaguez ao qual foram condenados pela natureza poeirenta de sua profissão. A repreensível distância entre o seu local de trabalho e qualquer local de entretenimento público. Compreendi perfeitamente suas insinuações e, após um generoso copo de bebida, que certamente não era o primeiro, e 1 libra na mão de cada um, fizeram troça do ataque e juraram que se encontrariam com um louco pior ainda a qualquer dia, só pelo prazer de conhecer um camarada tão agradável quanto o seu correspondente. Anotei seus nomes e endereços, caso se tornem necessários. E eles trabalham na empresa de mudanças e transportes Orange Master Hard Soul. O informarei sobre qualquer assunto de interesse que ocorra aqui e enviarei um telegrama imediatamente caso aconteça algo de importante. Meus sinceros cumprimentos, Patrick Hansen. Carta de mina hacker para Lucy Winsteira, intocada por ela. 18 de setembro. Minha querida Lucy, algo muito triste se abateu sobre nós. O Sr. Hankins faleceu de forma muito repentina. Alguns podem pensar que não é tão triste para nós, mas nós dois havíamos nos afeiçoado tanto a ele que parece que perdemos um pai. Nunca tive nem pai nem mãe. Então, a morte do velhinho querido foi um verdadeiro golpe para mim. Jonathan está extremamente infeliz. Não sente só pesar, verdadeiro pesar, pelo homem querido e gentil que foi o seu amigo a vida toda e que agora, perto do fim, tratou como seu próprio filho e deixou-lhe uma fortuna para que pessoas de nossas origens modestas é uma riqueza, além de nossos sonhos mais avarentos, como também ficou abalado por outros motivos. Disse que o tamanho da responsabilidade que isso coloca sobre os seus ombros o deixa nervoso. Está começando a duvidar de si mesmo. Tento alegrá-lo e a fé que tenho nele ajuda ele a ter fé em si mesmo. Mas é agora que o grave choque que teve começa a afetá-lo de verdade. É difícil demais uma natureza doce, simples, nobre e forte como a dele. Uma natureza que permitiu que ele, com a ajuda do nosso querido amigo, se transformasse de assistente a chefe em alguns anos. Ter sido tão abalado a ponto de perder a essência de sua força. Perdoe-me, querida, se a preocupo com os meus problemas no meio de sua felicidade. Mas, Lucy, querida, preciso contar para alguém, pois a pressão de manter a aparência de coragem e alegria na frente de Jonathan me cansa. E não tenho ninguém aqui para quem possa fazer confidências. Não quero ir até Londres, como deveremos depois da manhã, pois o pobre Sr. Hankins deixou escrito em seu testamento
que deve ser enterrado junto com o seu pai. Como ele não tem nenhum parente, Jonathan terá que ser encarregado de tudo. Tentarei dar uma passadinha para te ver, minha querida, ainda que seja só por alguns minutos. Sinto muito se atrapalhei. Todas as minhas bênçãos, com amor, Mina Hacker. Diário do Dr. Sinrod, 20 de setembro. Só força de vontade e hábito permitem que eu escreva hoje. Estou infeliz demais, desanimado demais, enojado demais do mundo e de tudo que nele habita, inclusive da minha própria vida, a ponto de não me importar se ouvir neste exato momento bater de asa do anjo da morte. E ele tem batido essas asas fúnebres de forma eficiente ultimamente. A mãe de Lucy, o pai de Arthur, e agora deixe-me continuar o relato. Assumi a vigília de Lucy após o turno de Van Helsing. Queríamos que Arthur descansasse também, mas de início ele se recusou. Foi só quando disse a ele que precisaríamos da sua ajuda durante o dia e que nenhum de nós podia desabar por falta de descanso caso Lucy acabasse sofrendo com isso, que ele concordou em ir. Van Helsing foi muito gentil com ele. Venha, minha criança, disse. Venha comigo. Você está doente e fraco. E passou por muita tristeza e aflição mental, assim como aquela exigência de suas forças, da qual todos sabemos. Não deve ficar sozinho, pois isso traz medos e preocupações. Venha para a sala de estar, onde um grande fogo arde na lareira e há 2 sofás. Deite-se em um deles e eu deitarei no outro. E nossas empatias serão um conforto, uma para a outra, apesar de não falarmos, ainda que estejamos dormindo. Arthur foi com ele, lançando um olhar de anseio para o rosto de Lucy, que jazia sobre o travesseiro, quase mais branco do que este. Estava completamente imóvel e alheia ao redor do quarto, para ver se tudo estava como deveria. Notei que o professor cumprira naquele quarto, assim como no outro, a sua intenção de usar o alho. Todas as cortinas exalavam o seu cheiro forte. Ao redor do pescoço de Lucy, sobre o lenço de seda que Van Helsing a fez usar, estava um colar grosseiro das mesmas flores odoríferas. Lucy respirava com um pouco de dificuldade e seu rosto estava em seu pior estado, pois a boca aberta mostrava a gengiva pálida. Seus dentes, sob a luz fraca e incerta, pareciam mais longos e afiados do que estavam pela manhã, especialmente devido a algum truque da luz. Seus caninos pareciam mais longos e afiados do que o resto. Sentei-me ao seu lado, o que a fez se mexer irrequieta. Naquele mesmo momento, começou algum bater de asas ou golpes na janela. Fui até lá então, em silêncio, e espiei pelo canto da cortina. A lua cheia brilhava e pude ver que o barulho era causado por um
enorme morcego que voava em círculos, sem dúvida atraído pela luz, apesar de fraca, que de vez em quando batia na janela com as suas asas. Quando voltei para minha poltrona, vi que Lucy se mexera um pouco e arrancara o alho do pescoço. Coloquei-o de volta o melhor que pude e sentei-me observando-a. Dentro em pouco, ela acordou e dei-lhe comida, conforme Van Helsing instruíra. Comeu um pouco e, mesmo assim, languidamente, ela não parecia estar naquela luta inconsciente pela vida e por suas energias, que até então marcara sua doença. Achei curioso que, no momento em que ficava consciente, apertava o alho de encontro a si. Certamente era estranho que sempre que entrava naquele estado letárgico, com a respiração laboriosa, empurrava o alho para longe. Porém, quando acordava, o trazia para perto. Não havia a menor possibilidade de eu estar enganado, pois durante longas horas que se seguiam, ela passou por vários períodos de sono e vigília e repetiu ambos os atos muitas vezes. Às 6 horas, Van Helsing veio me liberar. Arthur pegara no sono e ele teve compaixão de deixá-lo dormir. Ao ver o rosto de Lucy, ouvi o seu arfar sibilante e ele disse num sussurro firme: "Levante a persiana, quero luz." Então debruçou-se e, com o rosto quase que encostando no de Lucy, examinou-a cuidadosamente. Removeu as flores e levantou o lenço de seu pescoço. Ao fazê-lo, afastou-se com um sobressalto e ouvi a sua exclamação: "Mengot!" sufocada em sua garganta. Abaixei-me para olhar também e fui tomado por uma estranha sensação de frio. As feridas do pescoço haviam desaparecido completamente. Por 5 minutos inteiros, Van Helsing ficou parado, olhando para ela, com a mais severa das expressões. Então, voltou-se para mim e disse calmamente: "Ela está morrendo. Não demorará muito. Fará muita diferença. Preste atenção. Se ela morrer, consciente ou dormindo, acorde o pobre garoto e faça com que ele venha vê-la pela última vez. Ele confia em nós. Fizemos-lhe uma promessa." Fui até a sala e o acordei. Ele ficou atordoado por um momento, mas ao ver a luz do sol entrando pelos cantos das persianas, pensou que era tarde demais e expressou seu medo. Assegurei-lhe que Lucy continuara dormindo, mas contei-lhe da forma mais gentil possível que Van Helsing e eu temíamos que o fim estava próximo. Arthur cobriu o rosto com as mãos e ajoelhou-se ao lado do sofá, onde ficou talvez por 1 minuto com a cabeça enterrada, rezando, enquanto seus ombros sacudiam de tristeza. Peguei-o pela mão e o levantei.
Venha, disse, meu caro amigo, reúna todas as suas forças. Será melhor e mais fácil para ela. Ao chegarmos no quarto de Lucy, vi que Van Helsing estivera, com sua previdência costumeira, arrumado as coisas, fazendo que tudo ficasse o mais agradável possível. Até mesmo escovar o cabelo de Lucy, modo de que ficasse arrumado sobre o travesseiro nas ondas douradas de costume. Quando entramos, ela abriu os olhos e, ao ver Arthur, sussurrou suavemente: Arthur, ó, meu amor, estou tão feliz por ter vindo. Ele se abaixara para beijá-la, quando Van Helsing gesticulou para que se afastasse. Não, sussurrou. Ainda não. Segure a mão dela, a confortará mais. Assim, Arthur pegou sua mão e ajoelhou-se a seu lado, e a aparência dela estava a melhor possível, com todas as linhas suaves combinando com a beleza angelical de seus olhos. Então, seus olhos se fecharam gradualmente e ela adormeceu. Por um tempo, seu peito subia e descia suavemente, e sua respiração parecia com a de uma criança cansada. Então, imperceptivelmente, a estranha mudança que eu notara durante a noite aconteceu. Sua respiração ficou laboriosa, sua boca se abriu e as gengivas pálidas retraídas fizeram com que seus dentes parecessem mais longos e afiados do que nunca. Como uma sonâmbula, de forma vaga e inconsciente, ela abriu os olhos, que agora estavam embaçados e duros ao mesmo tempo, e disse com uma voz suave e voluptuosa, como eu nunca ouvira antes sair de sua boca: Arthur, ó meu amor, estou tão feliz por ter vindo. Beije-me. Arthur debruçou-se ansiosamente para beijá-la, mas naquele exato instante, Van Helsing, que, como eu, ficara surpreso com o tom de sua voz, correu até ele, pegando-o pelo pescoço com ambas as mãos, arrastando-o para trás com a força furiosa que jamais pudesse pensar que ele pudesse ter, e jogou-o quase do outro lado do quarto. Nem pensar, disse, nem por sua própria alma, nem pela dela, e postou-se entre os dois como um leão de tocaia. Arthur ficou tão perplexo que, por um momento, não soube o que fazer ou dizer, e antes que qualquer impulso de violência pudesse arrebatá-lo, tomou consciência do lugar e da situação e ficou parado em silêncio esperando. Mantive o olhar fixo em Luz e Van Helsing também. Vimos um espasmo de ódio passar como uma sombra por seu rosto, apertando os dentes afiados, e então seus olhos se fecharam e ela respirou pesadamente. Muito em breve, ela abriu os olhos, que continham a suavidade de sempre, e, estendendo uma mão pálida e magra,
segurou a grande bronzeada de Van Helsing, puxando para si, beijou-a. Meu verdadeiro amigo, disse ela, em uma voz fraca, mas carregada de emoção indizível. Meu verdadeiro amigo e dele também. Ó, proteja-o e me dê a paz. Juro que farei, disse ele solenemente, ajoelhando-se ao lado dela e erguendo a mão como quem faz um juramento. Então, virou-se para Arthur e disse: venha, meu garoto, segure a mão dela e a beije na testa, mas só uma vez. Seus olhares se encontraram, ao invés de seus lábios, e assim se despediram. Os olhos de Lucy se fecharam, e Van Helsing, que observava de perto, pegou Arthur pelo braço e o puxou para trás. Então, a respiração de Lucy ficou laboriosa novamente e cessou de repente. Está acabado, disse Van Helsing. Está morta. Agarrei o braço de Arthur e o levei até a sala de estar, onde ele se sentou, cobriu o rosto com as mãos e caiu em prantos, de um modo que quase me fez perder a compostura. Voltei para o quarto e encontrei Van Helsing olhando para a pobre Lucy. Seu rosto estava mais severo do que nunca. Alguma mudança ocorrera no corpo dela. A morte devolvera uma parte de sua beleza, pois sua fronte e suas bochechas haviam recobrado um pouco de suas linhas fluídas. Até mesmo seus lábios haviam perdido a palidez mortal. Era como se o sangue, agora desnecessário para fazer com que o coração trabalhasse, fora atenuar ao máximo a dureza da morte. Pensamos que estava morrendo enquanto dormia e dormindo enquanto morria. Parei de pé ao lado de Van Helsing e disse: bem, pobrezinha, finalmente está em paz, é o fim. Ele virou-se em minha direção e disse, com grave solenidade: não é verdade, infelizmente, não é. Isso é só o começo. Ao perguntar o que quis dizer com aquilo, ele simplesmente sacudiu a cabeça e respondeu: não há nada que possamos fazer ainda. Espere e verá. Final do capítulo 12. Próximo vídeo falaremos sobre o capítulo 13, Diário do Dr. Siraj. Continuação. E aqui se encerra mais um domingo com o Drácula, lendo o livro Drácula de Bram Stoker, que foi encadernado pela editora Pé da Letra. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, compartilhe com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Deixe o seu gostei, deixe aí nos comentários também suas opiniões para mais temas e mais livros que possamos estar lendo aqui. Assim que acabar o domingo com o Drácula, teremos que passar os nossos domingos com outro livro. Bem,
Se você quiser continuar recebendo notificações do canal dessa que vos fala, vai lá no sininho das notificações. Quero lembrar também que esse canal não é monetizado. E se você gosta do meu trabalho e quer ajudar o canal a se manter, você pode estar fazendo isso ajudando o canal monetariamente com qualquer quantia. A chave do Pix do canal estará na descrição do vídeo e no primeiro comentário para quem quiser dar aquele up, aquele patrocínio para o canal. Lembrando sempre que este é um canal eclético. Cada dia será narrado por mim um conteúdo diferente. Aceito sugestões nos comentários. Bom, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!